Bora, vai começar. A partir de agora, a Rede Brasil de televisão com a gente. Que bom tá chegando na sua casa, que bom tá chegando aí no seu trabalho, que alegria grande. Você que está ligado aqui na nossa Rede Brasil, você que está ligado aqui na Mania FM, na GDS Web Rádio Brasil. Vamos falar de um assunto que é um assunto muito importante e a gente precisa falar disso todos os dias. Infelizmente, a gente acaba falando disso muito mais no mês de outubro, né? Que a gente fala muito de Outubro Rosa. E nós estamos aqui com a Nareli, enfermeira Nareli Permagnani. Ela está aqui para falar dessa campanha do Outubro Rosa, para falar das ações do Hospital Evangélico, para falar da importância do exame de mama da mulher. Nós vamos falar sobre tudo isso a partir de agora aqui no nosso programa. Nareli, tudo bem? Alegria grande estar recebendo você aqui. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui levando educação e saúde para tantas pessoas. Que coisa boa ter você aqui. Você está há quanto tempo lá no Hospital Evangélico? 10 anos. 10 anos. Você é enfermeira? Sou enfermeira. Nós estamos vivendo aí um momento falando de salário, de disputa nacional, que é um assunto, né, que foi muito debatido isso. Mas você está aqui para falar de outra coisa, falar da campanha do Outubro Rosa. Exatamente. Vamos começar falando, primeiro, que campanha é essa e por que ela acontece todo mês de outubro? Na verdade, surgiu nos Estados Unidos, né, de mulheres que se juntaram para promover a saúde, não sendo especificamente profissionais da saúde. E no Outubro Rosa foi uma data mundialmente escolhida, assim como outras ações têm os seus meses previamente definidos. E o objetivo do Outubro Rosa é realmente chamar a atenção para essa prevenção da doença, né? Porque, infelizmente, nós vivemos uma realidade que as pessoas remediam. Então, aquele ditado que prevenir é melhor do que remediar, esse é o foco do Outubro Rosa. Sim, e aí a gente fala muito que a mulher deve fazer o exame, que a mulher deve procurar um médico, mas ao mesmo tempo a gente vive uma realidade que não é simples assim. Exatamente. Não é tão simples assim. As mulheres acabam aproveitando o Outubro Rosa, porque tem aquelas campanhas, né? Exatamente. E aí acabam facilitando esse exame, não é isso? Exatamente. Infelizmente, nós vivemos uma realidade na saúde de muitos entraves, né? Quer seja pelo acesso da população, pela falta de profissionais nas unidades de saúde, que não basta ter uma unidade de saúde estruturada se não tem um profissional para atender, cortes de vários governos passados que mudaram a faixa etária de realização do exame, que antes era a partir dos 40, agora pelas regras, né, pelo pagamento do SUS é a partir dos 50 anos, isso impacta muito também. Então, tudo isso são fatores que acabam dificultando... Você está falando de uma coisa aqui que é o seguinte, antes era 40 anos, e aí passa para 50, porque nós estamos falando de repasse de verba do governo federal, né, para quem faz o exame. É disso que nós estamos falando. Aí quando você puxa de 40 para 50... significa que o profissional vai encontrar lá o câncer, às vezes, num estágio muito mais avançado, porque deveria ter sido encontrado lá atrás. E nós vivemos uma realidade que muitas mulheres, na casa dos 30 anos, estão descobrindo câncer, né? E, em contrapartida, não é isso que a gente consegue oferecer dentro do SUS de exames preventivos. Por isso que as campanhas do Outubro Rosa vão em parceria com instituições, com cooperativas, para ofertar esse exame, para tentar diminuir esse caminho e facilitar o acesso. Qual é o caminho para a mulher fazer o exame, por exemplo? Ela não tem um plano de saúde, ela não tem dinheiro para pagar uma consulta. Qual é o caminho? Onde ela vai primeiro? Na unidade básica de saúde do seu bairro. Lá no postinho dela. Exatamente. Aí, ali é feito uma triagem, digamos assim. Ela vai fazer uma reclamação. Eu estou com um problema aqui, eu estou sentindo. O médico certamente não vai nem examinar, né? É mais uma conversa. Deveria examinar. Mas ele vai encaminhar. Todo médico e todo profissional de enfermagem que trabalham nas unidades de saúde, eles têm a capacidade, né? Tem um conhecimento técnico para fazer esse exame das mamas. Então, com base nisso, aí vai pelo que o SUS libera, né? Se for
uma mulher com 50 anos completo, ela já tem o direito de sair da unidade com o pedido ou com o agendamento, depende da unidade, porque agora o governo do estado implementou um programa que já dentro da unidade tem que ser lançado no sistema até conseguir a vaga do agendamento. E depois disso, de posse do resultado, ela tem que voltar para mostrar um profissional da saúde. Aí nós estamos falando de uma mulher com mais de 50 anos. Exatamente. E se a mulher com 40 anos chega lá e fala, eu tô com um nódulo aqui e tal, o que faz, geralmente faz? O profissional ele já pode pedir os exames necessários. Muitas vezes, quando ela já chega com uma queixa, não é o rastreamento mais, é o diagnóstico, ela é encaminhada para um mastologista. Aí o médico especialista em mama que vai avaliar... Não, vamos clarear isso aqui. Como é que é o negócio? Quando ela chega lá com diagnóstico... É porque nós temos duas linhas para o exame de mamografia. Tem o de diagnóstico e o de rastreio. Explica os dois. O exame de rastreamento é quando qualquer mulher está na faixa etária e vai fazer o exame. Ela não sente nada. Vai fazer por rotinas de cuidado com a saúde. Sim. Isso é um rastreamento. Que, porventura, ela pode, em um exame desse, descobrir um câncer. Aí nós estamos falando dessa mulher acima de 50 anos que o SUS está liberando o exame anual. Menos de 50 anos, quando você fala que ela tem que chegar lá com um diagnóstico, então ela tem que ter feito isso particular ou ela tem que ter feito de outro caminho? Ou não, plano o de saúde? Rastreamento, acima de 50 anos, ela vai ter o direito pelo SUS. Ela vai fazer todo ano. Se a mulher tem menos de 50 anos, ela sentir um nódulo, ela vai chegar na unidade, o caminho já é procurar um diagnóstico, saber o que é aquele nódulo. Então, o médico da unidade vai encaminhar ela para o mastologista. Mastologista é um médico especializado em mamas. Que também, pelo SUS, ela vai conseguir esse fluxo. Só que aí, na maioria das vezes, não é prevenindo alguma coisa. Já tem algo que precisa ser investigado. Entendi. Que pode ser um câncer, pode ser outras lesões de mama benignas. Mas é algo que precisa ser investigado. A nossa ideia, enquanto profissional de saúde, é que nenhuma mulher precisasse sentir o nódulo para ter o acesso ao serviço de saúde. Porque quando ela sente, já não é mais um nódulo pequeno. Se ele está palpável, ele já tem um tamanho considerável. E esse profissional, esse mastologista, é fácil encontrar? Quem oferece esse serviço? O Estado, por exemplo, oferece? O Estado. Oferece. É uma consulta de especialidade. Dentro da unidade de saúde... Se a gente falar de Cachoeiro, vamos falar do CRE. É isso? Sim. Então, tá. Você certamente não saberia me responder quantos profissionais tem ali, né, para atender. Na verdade, é entre 1 e 2 profissionais para atender todo o sul do estado. Todo o sul do estado. Aí são 26 municípios. Tem toda aquela fila, né? A gente precisa estar lembrando disso, porque isso é muito complicado. Exatamente. Primeiro que a mulher ela tem direito a isso a partir de 50 anos. Depois, ela vai para um especialista e nós sabemos como é que funciona. Nós sabemos que o profissional, são 2 profissionais que vão lá para atender todo o sul do estado, né? E aí, a partir daí, se tiver que fazer uma cirurgia, ela vai entrar numa outra fila, não é isso? Então, não é tão simples. É importante a gente falar disso, porque nós estamos falando de saúde pública, que é de responsabilidade do Estado, né? Quando se fala do Estado, gente, não é o Estado do Espírito Santo. O Estado é o serviço público. Ações governamentais em todas as esferas. Em todas as esferas, é disso que nós estamos falando. E aí é uma fila muito grande, quando a mulher consegue fazer, já está, né? Quando a gente para pensar que, digamos que a mulher chega no mastologista e vai precisar fazer uma cirurgia da mama. Não é só o mastologista falar assim, vamos marcar. Existe um pré-operatório, que são os exames, a consulta com o anestesista, a consulta com o cardiologista, por questões de segurança, né? Para saber se a pessoa realmente pode se submeter a uma cirurgia. E com relação a isso, aí vai para a fila do cardiologista, vai para a fila do anestesista e vai para a fila da realização dos exames de sangue. E às vezes... Esse processo que poderia acontecer em 20 dias, muitas vezes leva 4 meses para ela juntar todo o exame pré-operatório e conseguir voltar no mastologista para então poder agendar a cirurgia. Eu já entrevistei, já acompanhei casos da pessoa fazer tudo isso, quando ela chegar lá no final, na hora de operar, o exame já perdeu a validade lá no início. Então, não é simples, não é fácil, mas eu acho importante... A Narelli não veio nem aqui para a gente tratar de saúde pública, entrou nesse assunto que eu acho tão importante a gente falar, porque só com conhecimento que as pessoas acham que é simples, as pessoas acham que porque bota a culpa lá no hospital, porque, gente, tudo tem custo. É um efeito cascata. É um efeito cascata, porque olha como é que aconteceu. Antes, a mulher tinha direito a esses exames pelo SUS com 40 anos.
Aí o que fizeram? Não, 40 anos tem gente demais fazendo exame, aí significa que o SUS precisa pagar isso, mandar dinheiro para quem realiza o exame, né? O que faz? Tem mulher demais, vamos aumentar a idade, vai de 40, vamos mudar a lei aqui, vamos passar para 50, significa que diminui o número de mulheres, mas em compensação, o risco da mulher ter câncer é maior quando for fazer o exame, né, Narelli? Por isso que eu acho que é importante a gente estar falando disso aqui, é importante a gente estar... E quando a gente aborda, o pensamento é muito mais amplo, porque uma mulher, quando descobre o câncer no estágio inicial, ela vai passar por uma cirurgia pequena, né, e vai ter a sua vida normal depois. Sim. Quando a mulher descobre o câncer em estágio avançado, ela vai passar por uma cirurgia, possivelmente uma mastectomia, que é retirada total da mama, e um esvaziamento axilar. O que é isso? Algumas ínguas da região da axila são retiradas. Isso impacta não só pelo custo do tratamento, mas porque muitas vezes essa mulher vai ficar com uma restrição no membro, não vai poder movimentar o braço como era antes, e isso vai impactar na questão financeira, porque muitas não conseguem voltar para a atividade que exerciam antes. Então isso acaba onerando o INSS, que a gente já sabe que é uma questão tão difícil, né, de conseguir benefício, todas as questões que envolvem a previdência social, e muitas vezes a mulher ela vai se tornar uma pessoa aposentada por invalidez. Porque digamos que era uma professora que fica com o braço estendido, escrevendo na lousa. Depois de um câncer de mama e uma cirurgia maior, ela não vai conseguir lecionar dessa forma. Vai aposentar. Então, ela vai precisar aposentar. Então, assim, quando a gente para analisar, é um efeito cascata. Não é só a questão de ir lá fazer um exame. Quando a gente tem um olhar crítico da situação, o desdobramento é muito maior. Levando até para uma outra questão, que é a questão econômica, né? Que agora que você toca aqui. A questão econômica do próprio Estado. Exatamente. Né? Porque para o Estado é muito melhor que o trabalhador esteja na ativa do que seja, né, uma pessoa assistida somente pela Previdência Social. Eu vou puxar o intervalo comercial, vou voltar com você, que aí a gente vai tocar em outros assuntos aqui, que nosso primeiro bloco aqui, nós falamos de assuntos que não foi fora do combinado. Para a gente falar o seguinte, quantos atendimentos tem lá no Hospital Evangélico? Que se a gente consegue falar de números de mulheres que têm esses problemas, vamos falar disso. E já falamos aqui do caminho que a mulher deve tomar. Nós estamos falando de dificuldade, que a gente precisa falar das dificuldades, mas mesmo com todas as dificuldades, a mulher ela precisa buscar esse né? Falando de dificuldade, que é realmente muito difícil. Você que não tem um plano de saúde, que não tem condição de pagar um exame, uma consulta, não é fácil, porque me incomoda demais quando eu vejo campanha de governos, né? Os passados, quando vão para a televisão, falam, faça o exame de mama, e faça o exame de tal, faça o exame de... E aí, onde? Como é que vai fazer? Então, a gente precisava tocar nisso. A gente volta já depois do intervalo comercial. Segura aí. O seu lanche e suas receitas são muito mais saborosas com mortadela defumada Cofrio. Cofrio, sabor a toda Vamos seguindo com o nosso programa aqui na nossa Rede Brasil, aqui na Mania FM, GDS Web Rádio Brasil. Obrigado aí pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Eu hoje conversando com Narelli Permagnani. Ela é enfermeira do Hospital Evangélico. Primeiro bloco nós falamos aqui de saúde pública, né? De responsabilidade do Estado e tal. Nós conseguimos falar de números? Nós conseguimos falar aí de qual atendimento, por exemplo, do Hospital Evangélico nesta área? Com certeza. Assustadoramente, nós vivemos uma realidade de números crescentes, né? Em 2021, nós tivemos 255 mulheres com diagnóstico de câncer que trataram aqui no Hospital Evangélico. E aqui eu aproveito o espaço para informar que homem também tem câncer de mama. E nós temos diagnóstico de câncer de mama masculino. Né? É um valor reduzido, mas ele passa por todo o tratamento, igual as mulheres também passam. Atualmente, no hospital... Inclusive, às vezes tendo que fazer cirurgia. Tudo. Mesma coisa. Mesmo processo, o mesmo caminho que a mulher faz, o homem com câncer de mama também faz. Numa escala menor, o homem, mas tem também. Nós temos uma média de 2 diagnósticos por ano, né, em comparação a 255 mulheres.
Mas muitas vezes, quando o homem ele chega a procurar um serviço, né, por conta do câncer de mama, a situação já está bem avançada, né? Porque muitos acham que é só coisa de mulher, muitos homens acham que o homem só vai ter câncer na próstata, esquece das outras partes do corpo, né? Sim. Mas isso é assunto para um Novembro Azul. Para outro programa. E com relação ao Hospital Evangélico, lembrando que nós somos referência para 26 municípios da região sul do estado, nós temos mais ou menos 677 mulheres fazendo quimioterapia e 48 fazendo hormonioterapia, né? Isso na característica que a gente chama de hormonioterapia, que depois que ela passou por toda a quimioterapia, pela radioterapia, ela entra nessa fase de tratamento, que é um comprimido por dia por 10 anos, dependendo do caso, por 5 anos. Então aí nós já temos um montante de quase 750 mulheres. E temos também as que estão em quimioterapia ativa, que são 50 mulheres na característica paliativa e 33 na característica em busca da cura, né? Atualmente fazendo só a quimioterapia. Então, nós temos aí um quantitativo que chega quase próximo dos 800 nomes. Nós saímos de uma pandemia, né? Nós falamos aqui de todas as dificuldades que para se fazer uma consulta, para fazer o exame, falamos disso aqui no primeiro bloco. Saímos de uma pandemia. Naturalmente, a procura no hospital para exame e tal diminuiu. Como é que isso impactou no dia de hoje nessa questão aí? Na verdade, o impacto foi muito grande, porque, de uma forma geral, o INCA já tinha uma projeção de 66 mil novos casos de câncer de mama para o Brasil neste ano de 2022. A pandemia, que em termos gerais, né, a parte crítica durou quase 2 anos, muitas pessoas postergaram os exames que faziam anualmente. Então, uma mulher que todo ano fazia o exame, ela ficou mais de 2 anos sem realizar os exames. Isso fez com que um número grande de câncer de mama avançado surgisse. O que poderia ter sido descoberto no início, ele foi postergado. Então, nós vemos muito reflexo da pandemia, porque por alguns anos parecia que tinha sido reduzido igual. Em 2019, nós tivemos, 2018, 200 casos. Em 2021, 256. A média seria de 200 casos anuais. Então, nós já tivemos um avanço, um aumento da quantidade de mulheres diagnosticadas com câncer de mama. Essas mulheres, ou parte dessas mulheres que fazem tratamento no Hospital Evangélico, utiliza a casa de apoio. Exatamente. E a casa de apoio tem um papel importante, né? Não só para alojar, mas na questão psicológica, não é isso? Exatamente. A casa de apoio, a gente brinca que é um lar fora de casa, né? Porque quando a gente para pensar em toda a região sul do Espírito Santo, nós vamos da divisa com Minas Gerais até a divisa com o estado do Rio de Janeiro. Quando a gente fala em quimioterapia, a paciente vem, faz a quimioterapia e volta para casa no mesmo dia, porque terapia para câncer de mama ela não vai ser todo dia, né? Quimioterapia. Quando chega na fase da radioterapia, é todo dia. Imagine uma pessoa que mora na divisa com Minas, 2 horas distante daqui, ela vai viajar 2 horas vindo, fazer a radioterapia, depois 2 horas voltando. Isso em um tratamento oncológico, que a pessoa vai sentir muito enjoo, vai sentir mal-estar, isso é desumano. Então, por conta disso, uma paciente teve essa vontade há 19 anos atrás de criar o grupo de apoio, que logo depois veio a casa de apoio, que os pacientes ficam sem custo nenhum de segunda a sexta, fica o paciente com direito a um acompanhante, tem alimentação, estadia, além das nossas ações sociais. Atualmente nós temos oficinas que a gente tenta aliar uma nova profissão para a vida dessas pacientes e acompanhantes. Temos suporte com serviço social, psicologia, nutrição. É um tratamento humanizado de ponta a ponta. De ponta a ponta. Temos o banco de perucas, que nós sabemos que a questão do cabelo para as mulheres é algo muito complexo, né? Então nós temos esse serviço. Enfim, nós tentamos sempre parcerias, tem assessoria jurídica, nós tentamos parcerias para tornar menos sofrido esse período de tratamento. A mulher tem que se preocupar a partir de que idade? Com a questão do câncer de mama, que ela deve, se puder, fazer exame. Porque tem a questão da mulher mesmo com toque, ela pode fazer o seu autoexame. A gente fala que a descoberta do câncer, né, é por uma tríade.
A mulher ela pode fazer o autoexame, ela tem que passar pela consulta com um profissional de saúde e tem os exames adicionais, que são os exames de imagem que são feitos, ultrassom, mamografia. Na verdade, a saúde da mulher, ela deve ser uma preocupação desde sempre. Antes mesmo da menina ter a sua primeira menstruação, as mães já precisam orientar aos exames periódicos, né? E vai chegar uma determinada faixa etária que ela vai começar a precisar passar pela mamografia. De forma geral, os médicos recomendam a partir dos 40 anos, né, as sociedades brasileiras, isso para mulheres que não têm histórico familiar. Porque se ela tiver alguém da família que já teve câncer de mama, a orientação é que 10 anos antes da idade de quem teve diagnóstico. Digamos que teve uma tia de primeiro grau que teve diagnóstico com 50 anos de idade. Ela precisa começar a fazer aos 40. Se essa tia teve o câncer de mama com 40 anos de idade, ela precisa começar aos 30. Por quê? 10% dos casos de câncer de mama são relacionados à genética. Genética a gente não consegue mudar. Mas 90% é relacionado aos hábitos que nós escolhemos para a nossa vida. Como tabagismo, etilismo, falta de atividade física, alimentação ruim, muito processada. Isso. A minha pergunta vinha exatamente nessa linha, que você já entrou aqui, mas vou até fazer para ficar mais claro ainda para as pessoas de casa. Por que tem esse número tão elevado assim? Aí você já entrou nessa questão, você está falando de alimentação, de tabagismo, álcool também? Sim. Tudo que não é saudável é um fator propício para o surgimento do câncer, inclusive a obesidade. Por quê? Um corpo que ele é exposto ao tabagismo, ao etilismo, ao sobrepeso, ele é um corpo que vive inflamado, que a gente fala. Então, quando surge uma doença, o corpo é como se não tivesse mais força de combater aquela doença sozinho, porque todo dia ele é tão bombardeado por alimentos processados, né? Por isso que a gente ter uma vida saudável, a gente bota sempre o nosso corpo em prontidão, porque muitas vezes quando surge um câncer, ele vai ser combatido, não vai ser tão agressivo assim no corpo. Porque quando o nosso corpo ele já tem que trabalhar incessantemente todo dia para nos defender de tudo que a gente bota de ruim para dentro, quando surge o câncer, ele já está cansado, teoricamente, falando uma linguagem bem popular, tá, gente? Nós estamos falando aqui desse trabalho, desta área do Hospital Evangélico, que é referência, né? É um trabalho referência o Bruno esteve aqui conversando comigo, nós falamos muito disso. Com a chegada do hospital, que daqui a pouco nós vamos ter o Hospital do Câncer Cachoeiro, se Deus quiser. Isso vai ajudar muito, né? O estado num todo. Não é isso? É porque a expectativa é aumentar a oferta dos serviços e também trazer novas tecnologias, né? Para que a gente torne mais eficaz o tratamento oncológico. O câncer tem cura? Tem se descoberto no início. É isso? Quando é descoberto no estágio inicial, o que a gente chama de inicial? Vamos falar do câncer de mama, né? De lesões menores do que 2 centímetros, que a cirurgia vai ser pequena, o tratamento vai ser limitado, nós temos 95% de chances de cura. Quando a gente descobre ele em estágio avançado, que não está especificamente só na mama, mas na região ao redor, a gente já cai para a média de 50% a chance de cura. E quando a gente descobre já acometendo outros órgãos, a gente muda um pouco a fala. A gente não vai em busca da cura, a gente vai em busca de uma qualidade de vida. Entendi. Porque, vê se eu consigo fazer a pergunta correta. O câncer está aqui na mama, se passa tempo ele vai ramificando. Vai. É isso, né? Exatamente. Então, se você descobre no começo, você faz a cirurgia local, você elimina. Exatamente. Extirpa ali. Se você demora, ele vai ramificando, vai para outras partes do corpo e aí você tira aqui, mas ele já está aqui. Exatamente. É isso? Porque uma das características do câncer é criar novos vasos sanguíneos, que a gente chama de angiogênese, no nome técnico. E isso faz com que novas veias sejam criadas e células tumorais possam invadir a corrente sanguínea. E depois que está no sangue, o sangue nele circula o corpo inteiro. Sim. A gente não consegue ter esse domínio de onde pode parar uma célula de câncer. E aí nós voltamos lá na nossa conversa, lá no comecinho, que nós sabemos de todas as dificuldades, mas é preciso, a mulher precisa, o homem também, né? Mas nós estamos falando aqui de Outubro Rosa. A mulher, com todas as dificuldades, ela tem que derrubar a barreira, passar por cima e fazer os exames.
Assim, eu gostaria muito de frisar que a saúde pública não é nenhum favor que nenhuma esfera do governo faz para as mulheres, porque a gente tenta estimular e empoderar as mulheres de que elas sim têm que ter voz e ter vez. Porque a gente ainda ouve pessoas muito simples, com pouco grau de instrução, que acham que conseguir uma consulta, um exame é um favor que o Estado, o governo, o município está fazendo para elas. Não é. Isso são os impostos que nós pagamos, que são revertidos em ações para a nossa saúde. E nós sabemos que políticas públicas, elas existem. Isso eu não estou falando de nenhum partido, de nenhum candidato. Sim. As políticas públicas é a luta do povo para melhorar a vida do povo. Então, quando as mulheres vão atrás, quando questionam, quando batem na porta de vereadores, né, de qualquer um que seja candidato lutando pela saúde, ela está lutando não só por ela, mas por todas elas, né, pelas mães, irmãs, pelas filhas, porque a gente precisa estimular as políticas públicas para levar a saúde, não só da área da saúde, né, tem políticas públicas de educação, tudo isso é feito com base em políticas, né, não a politicagem que muitas vezes nós vemos. Sim, e aí a gente precisa compreender isso e entender que quando você fala, olha, não está fazendo nenhum favor, isso é papel do Estado, isso é responsabilidade do Estado. Agradeço muito a sua vinda aqui. Tem alguma coisa que nós deixamos de falar aqui? Não, um monte realmente... Um monte de coisas. Não, o assunto é vasto, daria vários dias de programa, mas é só realmente alertar, porque os dados indicam que 1 a cada 12 mulheres vai ter o diagnóstico de câncer de mama. Todos nós conhecemos mais do que 12 mulheres, então nós precisamos realmente tirar um tempo para nós. Uma fala que nós escutamos muito, a mulher, mas eu não tenho tempo, minha família depende de mim. Mas imagine se você cair doente. A vida dos outros não vai seguir, então você precisa pelo menos uma vez por ano tirar alguns dias para realizar seus exames, para cuidar da sua saúde, para poder estar bem para sua família, para o seu trabalho, para os seus amigos, para a sociedade no geral. Verdade. Nareli, obrigado por ter vindo no programa, uma alegria muito grande ter recebido você aqui. Obrigado, minha amiga. Eu que agradeço. Turma, fechando o programa aqui com a Rede Brasil de televisão, hein? Um beijo no seu coração, fique com Deus, foi bom demais ter passado mais esse tempo com você. Lembrando que sempre o nosso encontro na Rede Brasil, 7h30 da noite, aqui no estado do Espírito Santo, canal 13.1 digital. Obrigado pela audiência, até o próximo programa.